A introdução hoje do terceiro encontro do Atman Nirvriti. Essa introdução estava sendo tecida para uma especificação, para uma contextualização, para a gente entender que há muitos caminhos e formas de se apontar para aquilo que é a nossa real natureza, para que esse conhecer da minha real natureza ela mesma seja a revelação e o reconhecimento dessa real natureza. Ou seja, não é nada que pode ser experienciado nem experimentado. Não pode ser acessado pelos sentidos. Os sentidos, eles foram constituídos no mundo manifesto como uma forma, um instrumento, como um jogo entre os sentidos e os objetos dos sentidos, e assim se cria a aparência, a aparência, assim se cria Mitya. Essa criação, essa manifestação, chamado de Mitya, que a gente chama aqui de mundo manifesto, ela tem essa capacidade, a estrutura dela é essa emergência, essa emergência no sentido de emergir. Ao mesmo tempo, o sentido e o objeto de sentido. E é isso que no Atmanirvriti, o Atmananda Krishna Menon, esse indiano, veio apresentando da essência do conhecimento dos Upanishads. Não é separável a visão do objeto visto, a audição do som escutado. É uma imediaticidade una que emerge na forma de aparência, de aparecência. É esse caminhar, é esse caminho de instrução que vai ajustando o conhecimento, um conhecimento que é realmente cognitivo. O conhecimento cognitivo, ele conhece através dos sentidos os objetos dos sentidos, através de uma reflexão lógica, os objetos sutis dos pensamentos, das conclusões, das análises. Caminhando através dessa forma, desse método, de ver que não há separação entre o conhecimento que vem através dos 5 sentidos e seus objetos, nem o conhecimento que vem através do sexto sentido, que é o pensamento, que é a mente, e o seu objeto, que são os pensamentos. Eles são inextricavelmente ligados. Eles surgem ao mesmo tempo. Eles são uma unidade que aí a gente vai buscar mais um pouquinho delicadamente, sutilmente, pensar, tá ok, esse é um novo modelo e um novo pensamento, que agora eu vou olhar através desse novo modelo, não mais daquele modelo que tem esse corpo com sentidos e objeto dos sentidos, não mais esse que seria um pensador e os pensamentos. Agora eu vou olhar através de uma totalidade indivisível que surge como uma aparência, que é tão mais delicado e profundo, que até dizer surge como uma aparência é também um modelo, é também um pensamento, e nesse espiral que revira-se sobre si mesmo, vai se desmontando e desconstruindo todas as ideias de coisas, toda coisificação, tudo que existe no tempo e no espaço. Vai desconstruindo como sendo reais em si mesmo, como sendo existentes em si mesmo, e chega à conclusão final de cada item, ou só tem o conhecer. Não há como provar que existem objetos de percepção. Eu só posso dizer do conhecer. Não há como provar, assim também,
o fluxo de pensamentos como uma existência real. Só tem o conhecer. E isso é uma forma tão nova, eu vou dizer assim, ou tão diferente daquela que a gente foi condicionado a olhar, que sim, é necessário, ou ela se estabelece e se revela através de um olhar refinado, de uma investigação, de uma repetição, de uma pesquisa, pesquisa na sua experiência direta. Uma pesquisa tão sutil que você até tem que ver como que funciona a mente aí, como que funcionam as conclusões, como que funcionam as ideias, e ir colocando sob perspectiva, sob o olhar do puro conhecer, também as ideias que passam, os discursos e as próprias palavras. E eis que se revela a maravilha das maravilhas. As palavras apontam para além delas mesmas, desfazendo elas mesmas na pura luz do que é. É o instrumento capaz de fazer esse revirão. As palavras, o campo de significados, que é uma das dimensões do mundo manifesto, é um campo de significados. Se ele não é colocado em perspectiva no lugar dele, visto como um campo de projeção, esse campo de significados aparece como sendo o arauto da verdade. O significado dado vira a pura verdade. Mas quando a gente vai olhando os pensamentos, olhando os significados e fazendo esse aprofundamento, essa sutilização, esse mergulho nessa capacidade do puro conhecer, vai sendo revelado que tudo aquilo que eu posso dizer a respeito nada mais é do que um puro conhecer. O resto são palavras e nomes e formas. São nomes e formas, nama, rupa. Então, a rupa é aquilo que não tem forma. Rupa são as formas, nama são os nomes. Olha só, é um jogo muito bem montado, aonde isso que aparece aos sentidos, que eu vou chamar de formas, aos sentidos do corpo físico, das percepções, é associado a um campo de significância, que são os nomes, e a capacidade luminosa de puro conhecer e de destrinchar esse mecanismo de como funciona a projeção, que é o mundo manifesto, que é Mitya. Isso revela por si só a base do conhecer que conhece até as percepções e como funcionam as percepções, e o campo de significâncias que se sobrepõe e projeta sobre essas percepções e seus objetos, e como que nessa projeção que se interliga, que se intertece, o conhecer continua aí intocado. E por isso que há esse primeiro método, essa primeira ferramenta de distinguir o que é presença-consciência do que não é presença-consciência. É nesse sentido que começa a caminhada dos passos atrás, quando a gente vê como é que construiu a confusão, a ignorância, o dar status de verdade, cunho de essência e absolutidade, às significâncias, às formas, aos objetos dos sentidos, aos sentidos e aos pensamentos e às análises e às conclusões. Quando isso tudo é colocado sob a luz do puro conhecer, vai se revelando que só há o puro conhecer. Só há esse conhecimento. Isso que eu nomeio como sentidos e objetos dos sentidos, pensamentos e mente que pensa e pensador, isso tudo são nomes. São nomes que tecem o que é chamado de Mitya, de mundo manifesto. O conhecer que sabe disso continua brilhando, intocado. É um conhecer de uma dimensão tão sutil, porque é um conhecer que não é objetal. E aí a gente vai entrar, então, no item número 7,
que o Atmananda chama a origem e a dissolução do mundo. O conhecimento objetivado é pensamento. O conhecimento que conhece objetos é pensamento. Só para ficar mais claro o que ele quer dizer como conhecimento objetivado. É pensamento. Portanto, o eu permanece testemunha do pensamento. Quando meu ser não é visto como a testemunha, o pensamento se junta a mim. E os viventes, as entidades fazem de mim o pensador. Hoje eu vou no passo a passo. Ele está explicando aqui isso que eu fiz um resumo na introdução. A origem e a dissolução do mundo. A origem é quando esse conhecimento, através dos 5 sentidos e através dos pensamentos discursivos internos, imaginários internos, da função dessa mente, desse corpo sutil. Quando ele é confundido como sendo eu viro o fazedor, eu viro o experienciador, eu viro o pensador. E ele ainda vai um pouquinho mais longe. Todo conhecimento objetivado é pensamento. Mesmo aquilo que são seus 5 sentidos, que é chamado de objetos dos sentidos, e todas as percepções dos sentidos é um pensamento. É necessário, ou funciona assim pelo menos, o corpo sutil, essa base sutil, aonde isso que a gente nomeia como mais grosseiro, a pele, os órgãos do corpo, eles só existem nesse substrato mais sutil, nessa base mais sutil, chamada então de pensamento e de mente. Pensamento e mente é essa força mais sutil que vai se densificando e aparecendo como um mundo grosseiro. Cara, a gente fala assim só porque é a nossa experiência, a experiência da forma humana, e esse ensinamento é para a forma humana. Tá ok? É para a forma humana na vigília. É para a gente enquanto a gente está acordado. No sono profundo não adianta falar, porque não tem nem eu, nem mundo, nem palavras. Então é para a hora da vigília que os Upanishads, que esses ensinamentos funcionam, e na nossa experiência a gente separa o mundo grosseiro de um mundo sutil. O mundo físico, de objetos dos sentidos físicos, que seriam exteriores a esse senso de eu, para um mundo que eu vou chamar de interior, é assim que a gente sente, de formas sutis, como pensamentos, emoções, memórias, projeções, imaginações, imagens. Aqui ele está apontando que todo conhecimento é pensamento. Todo tipo de conhecimento que conhece coisas, sejam elas do mundo físico, ou seja, do mundo grosseiro, seja do mundo sutil, de energias mais sutis, de vibrações mais sutis, de movimentos mais sutis do inconsciente, do subconsciente, tudo isso é chamado, então, de pensamento. O meu ser, com M maiúsculo, é a testemunha. Quando ele não é visto como testemunha, o pensamento se junta a mim com esse M maiúsculo. E esse é o mecanismo, e esse é o golpezinho da confusão, da ignorância. E os viventes fazem de mim o pensador. Tá legal? Isso não é uma teoriazinha bacana, não. Olha para você e vê, caramba, eu acho que eu sou o pensador, sim. É nesse momento que tem que ter a abertura do coração, a sinceridade profunda de confessar, porque só através do reconhecimento dessa força profunda em nossos corações, que eu realmente acho que eu sou o pensador que estou pensando esses pensamentos. Não só acho, como levanto o dedo e falo assim, mas como assim você está dizendo que eu não sou? Ainda rebato, batendo na mesa
Isso é uma confissão muito profunda, que consegue, então, atingir níveis muito sutis das vibrações que são as energias, que é Shakti, a energia da manifestação. Caminha junto, então, com esse confessionário aberto. Eu vou ler mais um pouquinho, o número 3 do item 7. Posteriormente, o observador se torna o percebedor físico, e, em seguida, o pensamento correspondente torna-se um objeto grosseiro. Caramba, não dá para ir rápido. Tenta ver sob essa perspectiva. Olhe por esse ponto. No campo sutil das energias sutis que vibram como pensamentos, sempre que há um objeto do mais sutil, há um eu conhecendo a mim mesmo, eu conhecendo as vibrações que surgem, o tempo e o espaço. Quando esse eu absoluto, ele se mistura com o pensador, com esse que é o criador, então parece que eu, o pensador, faço dos objetos que atravessam o pensamento uma densificação e cria-se o mundo grosseiro, o mundo físico. Muitos caminhos místicos, a gente escuta que o mundo físico, agora o que eu vou falar nem é de caminhos místicos, não. É da própria física, que nada mais são que pacotes de energia vibracional. E muitos caminhos místicos, antes da gente ouvir e ser difundido esse conhecimento, né, que a física, que estuda as partículas e o mundo físico, chegou lá e viu, caramba, é tudo uma energia em vibração. Muitos mundos místicos, muitos seres que tiveram essa investigação, pelo menos até o ponto de perceber que o mundo físico, ele se manifesta dentro de um campo mental, energético, de pensamentos, que mesmo aquilo que eu chamo de meio ambiente nada mais são que os objetos associados com os seus sentidos próprios, as formas e cores com a visão, os sons com a audição, e isso tudo acontecendo num grande campo mental. Agora há que se dar mais um passo para ver que tudo isso está sendo testemunhado e percebido. No item 4, ele continua dizendo da construção do mundo, da origem do mundo. Portanto, os viventes fazem de mim o mundo, e sendo ignorantes de mim, vivem em cativeiro. Essa confusão, essa ignorância que separa os objetos de seus sentidos, os objetos, os pensamentos do pensador, esquecendo a imediaticidade una que emerge e se manifesta, faz da própria energia original o mundo. E ignorando a energia original, a verdade original primeira, as vibrações mais potentes criadoras do próprio Brahman, ignorantes disso, vivem nesse aprisionamento. E ele chega na quinta frase, no quinto verso. A ilusão do mundo produzido por essas sobreposições sucessivas só pode ser removida, retornando-se pelo mesmo caminho que construiu essas sobreposições. Sobreposições sucessivas do mais sutil, que vai se densificando e criando mesmo uma construção num mundo de significados de separação, onde só há
unidade indissolúvel. É assim que o mundo se origina, e a dissolução do mundo é dando os passos contrários, que é como a gente foi conduzindo aqui, como a gente foi mergulhando em ver que o mundo grosseiro, com seus objetos, nada mais é do que uma unidade com a percepção. Percepção nada mais é do que a luz do saber, espraiada como multiplicidade, mas nada mais é do que a luz do saber. Que a luz do saber conhecer é a única coisa real nisso tudo. Tudo mais são jogos de projeção que se desdobraram, projeções sobre projeções, até essa construção mental de significado de que o que eu toco é físico e existe independente de mim. E crio toda uma ideia de que esse corpo, com seus 5 sentidos, é onde habita a identidade de quem eu sou. E esse corpo agora, com seus 5 sentidos, também sendo testemunhado e visto, um objeto entre objetos, na mente, no pensamento, que espraia a projeção de objetos sobre objetos. Agora vai do mundo mais grosseiro, dando os passos em direção ao sutil do sutil, que é mais sutil ainda do que qualquer sutileza, porque é indizível, intocável e impensável. E aí no número 8, olha que interessante, né? No item 8, que ele chama assim, para além de qualquer dúvida. Olha que bacana. Para alcançar a realidade última, é preciso ir além, tanto da existência quanto da não existência do não Atman. E ainda tem uma notinha explicando, por não Atman, entende-se tudo o que é objetal, incluindo os pensamentos, sentimentos, percepções e ações. Ok, mais um instantezinho para a gente contemplar. Ir além da existência e da inexistência. Chegar a alguma conclusão, se é existente ou se é inexistente, nada mais é do que uma conclusão na forma de pensamento. Também essa camada de pensamentos que nomeiam, que criam modelos e que, através dessa dimensão de significâncias, ajuda a encaminhar para além dela mesma. Para alcançar a realidade última é preciso ir além tanto da existência quanto da não existência do não Atman. Aqui incluído pensamentos, sentimentos, percepções e ações. Para encontrar a realidade última, não está em jogo provar se a minha atitude existe ou não existe, se meu pensamento existe ou não existe. Não é isso que está em jogo, o ponto não é esse. Isso também é um movimento do campo da análise mental. Isso também são formas sutis de pensamentos. Encontrar a realidade última é aquilo que é intocado por todas essas formas. E é por isso que, então, no item 9, ele chama conhecimento não é o nome de uma função. Aqui ele vai explicar que quando usa-se a palavra conhecimento no contexto da não dualidade, do satsang, do Advaita, não é uma função de conhecer.
A função de conhecer é uma das funções do campo sutil, é uma das funções de Antakarana, que é o corpo sutil, que é a mente, que é aquelas dobras de projeção, que de Brahman dobra-se Maya, que é eu conheço a mim mesmo, Brahman pensando-se a si mesmo, conhecendo-se a si mesmo. Espera aí, esse conhecer não é uma função. Diz assim: todos os objetos se dissolvem no conhecimento. Portanto, eles não são nada além de consciência. Um pote de barro, quando quebrado, é dissolvido na terra, uma vez que ele é feito de terra. Não pode dissolver-se em alguma outra coisa. Assim, a afirmação "eu conheço a coisa", quando devidamente examinada, revelará tão somente que a coisa se dissolveu no conhecimento. Olha que bacana. Tenho que parar e ressaltar esses, né, esses 3 primeiros versos do item 9. Todos os objetos se dissolvem no conhecimento, assim como um pote de barro, ao ser esfarelado, volta a ser barro, volta a ser terra. Assim como todas as formas que imprintada, né, que é modelada no ouro, se dissolvem de novo no ouro e não em nenhuma outra coisa. Assim também os objetos, quando a gente fala eu conheço a coisa, quando devidamente examinado, a coisa tem essa mesma substância e substrato. Assim como o anel é de ouro, assim como o pote é de barro, quando você examina cuidadosamente os objetos, de novo, dos sentidos do corpo físico, dos sentidos sutis, dos pensamentos, da mente, tudo se dissolve em conhecer, em puro conhecer. Admitindo, verso 4, admitindo que ver e ouvir são funções. É apenas após a cessação dessas funções que pode-se dizer que conhece. Então, você pode ver claramente que o conhecimento não é o nome dado a uma função. Portanto, é incorreto dizer eu conheço isso. Aqui, porque aqui conhecer denota uma função. O que deve ser dito adequadamente é isso tornou-se conhecimento. Quando a mente está plenamente satisfeita com a verdade assim exposta, isso resulta numa completa mudança de atitude. Vamos ajudar a, né, a desfiar o que está colocado aqui. Ele está trazendo de novo para a nossa experiência direta. É o ensinamento direto para a forma humana. Olha, da mesma forma que a gente fala, eu estou escutando os barulhos, eu estou sentindo né, o corpo na cadeira, eu estou vendo o mundo, todos esses tipos de funções, que são funções baseadas em dualidade, baseados, né, num, num núcleo, né, naquele que vê no objeto visto, numa trindade, e no ato de ver. Tudo isso são funções, é um jeitinho que se teceu o mundo manifesto. É assim que é a criação, a projeção, é assim que Brahman fez o mundo, na forma de Shivara, de Maya, é assim. Então, tudo isso é uma função. Criou-se uma função no corpo sutil, de onde se desdobrou o mundo. Agora, quando a gente vai para o conhecer, a gente continua nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma linha de significância condicionada. Eu conheço a coisa. Não, você está vendo a coisa, mas quando a coisa é vista e entra no campo da visão, isso, a coisa também é puro conhecer. Eu estou escutando sons, tá ok. Eu agora conheço os sons dessa moto que passou. Não, o som da moto tornou-se conhecido. A sensação do corpo na almofada na cadeira.
Ah, estou conhecendo agora que eu parei para levar a atenção e fiz algum exercício de consciência corporal e levei a atenção para as costas encostadas na almofada, agora eu conheço a sensação. Não, eu conheço não é uma função. A sensação fez-se conhecimento. O som fez-se conhecimento, a visão fez-se conhecimento, a sensação fez-se conhecimento. E assim o mundo manifesto, Mitya, surge. Bacana, né? Quando a mente está plenamente satisfeita com a verdade assim exposta. Isso resulta numa completa atitude de mudanças. Numa mudança de atitude. Por isso que eu paro um pouquinho para a gente aprofundar, para a gente não deixar passar batido, e por isso que também se convoca uma mente atenta, né? Para quem está lendo ou vai ler o Vasisthita, tem algumas pessoas aqui que estão mergulhando no Vasisthita Gita, né? Tem hora que, volta e meia, Vasisthita convoca em Nirama um coração aberto e uma mente atenta. Porque se você passar batido só ouvindo, com mais uma informação bacana, pode até ter um sabor, mas não vai resultar nessa mudança profunda de atitude. Para um pouquinho de novo, eu vou repetir, porque é importante deixar marcado no campo, né, da mente, da consciência, do subconsciente. Aquilo que surge aos seus sentidos, e os sentidos são funções, é quando eu posso dizer que a coisa se tornou conhecimento. O passarinho que eu vi passando se tornou conhecimento. A sensação de uma energia atravessando e vibrando no campo, né, no campo cerebral e em volta, parece, do corpo, isso se tornou conhecido. Conhecimento, isso tudo é puro conhecimento, só há conhecimento. Eu gostaria agora de instigar alguém de vocês, alguns de vocês, a me dizer que mudança de atitude é essa que ele está falando aqui. Ao ver a verdade a partir desses olhos, que mudança de atitude ocorre? Tenta compreender profundamente no seu coração. Quando o conhecer não é mais uma função, não é visto como uma função, igual o ver, o ouvir, o sentir, o pensar, mas o conhecer é ele mesmo o substrato de tudo, onde essas funções fazem as coisas serem elas mesmas conhecimento. O que faz mudar? Sai da pessoalidade, a sensação assim, Vit, sai da pessoalidade, não tem um eu, mas o experimentador, o desfrutador, é só o conhecer, é esse campo vasto e ilimitado, se experimentando a si mesmo, não tem mais pessoalidade, não tem mais ninguém querendo se agarrar à experiência, nem ao objeto, é só o conhecer acontecendo. Essa atitude, Adesha, essa atitude de capturar, de se apropriar daquilo que é impessoal, no sentido que é o substrato mesmo da própria pessoa, aquilo que, né, que é a verdade sem face, sem ponto focal, né, volta para o verdadeiro lugar dela. E o mundo inteiro surge, então, como um ato do conhecer,
como um ato amoroso de expressão de si mesmo. E essa ideia de, né, porque as funções, elas são ligadas a uma pessoalidade, ao indivíduo. Eu penso uma coisa, a Disha pensa outra nesse momento. São funções e as funções existem, vamos dizer assim, focos, pontos focais, coisas, objetos, serizinhos, aonde as funções funcionam. Mas o conhecer não é uma função. O conhecer é o ato mesmo da projeção e da criação do mundo. Isso tira o apropriador, sabe? O proprietário, aquele que captura para si tudo, tira ele da frente. Tira o eu pessoal da frente. Ao tirar o eu pessoal da frente, a Disha, como surgem as atitudes? Qual é uma atitude que não é modelada pela ideia de ser um eu pessoal? Ou qualquer outra pessoa. Fala, Disha. Me vem essa expressão da própria generosidade do movimento. Não tem mais separação, porque é a própria expressão daquilo que é. Então, é generoso. E isso, né, como a gente fala assim, isso sendo aplicado ao fluxo da existência, porque aqui é um jogo de vai e vem, vamos dizer assim. Aplicado ao fluxo da existência, essa generosidade inclui uma generosidade até para com as reações desse eu individual, para com as ignorâncias, eu vou dizer assim, os velamentos, velhas vássanas que fazem com que determinadas atitudes se repitam, reatividades se repitam, que olhadas à luz da verdade, são reatividades e atitudes que surgem pela ignorância de reconhecer-me Atma, Atma Nirvriti, Atma sem nenhuma modulação, sem nenhum movimento. É tão generoso, que é generoso inclusive com esse jogo desse jiva, desse eu individual, tão generoso e amoroso, que conduz esse jiva e esse eu pessoal ao centro dele mesmo, reconhecendo-se através do jiva, o Atma que ele é. E aí as atitudes, só para deixar um pouquinho claro também que as atitudes que surgem quando a ignorância encobre a minha real natureza e quando, como ele chama lá atrás, os viventes, né? É muito engraçada a expressão que ele usa, os viventes fazem de mim, com M maiúsculo, o pensador, e depois do pensador fazem de mim o próprio mundo e os próprios objetos. E aí cai em sofrimento. Essa ignorância leva ao cativeiro. As atitudes que emanam desse indivíduo em cativeiro são atitudes sempre baseadas em apropriação, em medo, em querer ser do meu jeito, em ficar com raiva e irritado porque não é do jeito que eu queria que está acontecendo. Projeções que são vinculadas às experiências, às marcas mentais daquilo que é gostoso e daquilo que não é gostoso, nas marcas mentais de experiência desse eu individual. A gente está indo agora um pouquinho além do texto, mergulhando numa investigação, num reconhecimento, num olhar que vê que para cada experiência de cada personagem vai sendo tecido, e isso é uma das funções chamada de memória, experienciar e deixar um rastro de memória. Então, eu gosto muito de ir para a praia. O gosto está na praia em si? Não, porque senão
O meu amigo Robertinho, ele ia adorar a praia, mas ele não gosta de praia, aquela areia pinica ele, o mar com aquele sal incomoda. Então, a beleza não está na praia em si, está numa marca mental de uma experiência na história desse personagem que viveu experiências afetivas muito agradáveis e deixa uma marca. Eu falo, puxa, adoro uma praia. Mas quando eu vejo que isso é toda uma estrutura e uma narrativa acontecendo agora, eu posso brincar e dizer, tá, eu gosto tanto de praia que nesse final de semana eu vou para a praia, mas pode ser que eu chegue lá e ache tudo muito ruim, porque eu começo a me libertar de estar no cativeiro da memória, ainda que eu veja ela atuando. E ainda que essa memória gere uma predisposição para que quando eu chegue na praia eu vá gostar de novo da praia. São predisposições. O que, que eu posso fazer com isso? Né? Enquanto essa investigação vai olhando profundamente a estrutura de ser no mundo, o personagem no mundo, a vivência no mundo. O que, que eu posso fazer com isso? Ter essas preferências, sabendo que são marcas mentais, sabendo que são funções do mundo manifesto e não fazer disso meu vínculo de identidade. Então, são marcas mentais não vinculativas. Eu gosto de praia, eu ainda continuo batendo papo e falando que gosto de praia, mas isso não é vinculativo. E lá, junto com esse discurso de dizer que eu gosto de praia, vem assim, mas pode ser que isso mude. E sabe por que, que também eu posso trazer isso? Por outra marca mental, que na minha vida um monte de coisa mudou, na sua também. Né? Eu gostava de brincar de boneca, eu pegava essas folhinhas aqui mesmo, ó, daqui de trás, picava e era minha couve, na minha panelinha com as minhas bonecas. Não tenho a mínima vontade de fazer isso de novo, e quando minha sobrinha me chama para brincar, eu ainda vou meio mal-humorada. Ai, tá bom, vamos brincar um pouquinho. A vontade muda, então os vínculos né, daquilo que é agradável e que não é, também é mutável. É legal a gente olhar isso com calma, para colocar a verdade na sua verdadeira dimensão, para colocar o que é na sua verdadeira dimensão. E para deixar de ter esses vrites, esses redemoinhos de marcas mentais, como um capturador da minha identidade. Isso tem que resultar numa completa mudança de atitude. E isso só vai ser selado na sua vida, no fluxo do seu dia a dia, da sua vida. Então, Manuel, você levantou a mão e deslevantou. E agora? Quer trazer alguma coisa? Ou a gente continua mais um pouquinho? Deixa para um pouquinho depois? Ele não... Vamos continuar. É que eu ia responder, aí a Disha já falou, aí por isso que eu deslevantei. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vamos ler o item 10, que chama Paz e Conhecimento, que é muito bonito. Já que os sentimentos surgem e desaparecem na paz, a esvarupa deles é paz. Já que os pensamentos surgem e desaparecem no conhecimento, a esvarupa deles é conhecimento. A paz profunda e o conhecimento puro são uma e a mesma coisa. São dados nomes diferentes a isso porque são considerados a partir de diferentes ângulos. Vamos lá no glossário, que está no Atma Darshan, vocês têm isso aí no Atma Darshan? Svarupa é um nome em sânscrito, é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que mantém a identidade de uma coisa, o pano de fundo dos atributos fenomênicos, a essência da essência. A esvarupa dos sentimentos é sempre a paz, já que eles surgem
nesse campo de silêncio e paz e se desmancham nesse campo de silêncio e paz. Vamos buscar olhar conforme ele está sugerindo? Não vamos trazer a ideia de paz em contraposição como um sentimento que surge em oposição a um outro sentimento de agitação e de incômodo? Ao nomear paz, ele está falando esse substrato, essa esvarupa, onde os sentimentos são como vibrações da água, ondas da própria água. O oceano, a água, permanece sempre aí. A paz é de onde o movimento surge e depois se vai, assim como o som. Tem essa espacialidade silenciosa e um som surge, faz um barulho e se esvai no silêncio de novo. Nenhum som permanece eternamente. Nenhum sentimento permanece eternamente. Então, vamos olhar o substrato, a substância do sentimento, assim como a gente olhando o som, a gente vê que ele surge do silêncio, dura como um recorte no silêncio, um tempo e se desfaz no tempo. Agora, vamos olhar os sentimentos? Surgem de um estado apaziguado, além dos sentimentos, o sentimento vira um recorte, dura um tempo e se desfaz. Olha a partir dessa perspectiva, para que você vá encontrando a essência verdadeira daquilo que é um sentimento. Para que você possa ver que um sentimento que ele pode ser muito intenso, nada mais é do que a expressão intensa da paz. Um sentimento muito intenso é uma energia muito intensa de criatividade. A potência da criatividade na paz se faz sentimentos. No conhecimento se faz pensamentos. Já que os pensamentos surgem e desaparecem no conhecimento, a essência, a esvarupa deles é conhecimento. A paz profunda e o conhecimento puro são uma e a mesma coisa. São dados nomes diferentes a isso, porque são considerados a partir de diferentes ângulos. Ok, agora veja o mundo manifesto como um todo. Veja o mundo manifesto feito de sentimentos, de pensamentos e de objetos dos sentidos. Veja essa totalidade inextricável e veja que conhecimento é a natureza dos sentidos, dos pensamentos, paz é a natureza dos sentimentos, das emoções. Que paz e conhecimento são dois nomes dessa mesma essência, dessa mesma verdade. Por que a gente usa, né, a expressão lá na Índia, nos Upanishads, de Sat Chit Ananda? Sat Chit Ananda não são três coisas, são três expressões que apontam para a mesma verdade sem limites. Sat, que é o ser, Chit, que é essa consciência, nesse sentido, que todos os objetos são conhecer, são consciência, e Ananda, que é essa paz, onde todos os sentimentos vêm anunciar Ananda, onde todos os conhecimentos, pensamentos e sentidos vêm anunciar conhecimento, consciência, Chit, e onde toda a existência vem anunciar Sat, o ser. Item 11, os pensamentos e eu mesmo. É engraçado o título, os pensamentos e eu mesmo. Como podem os pensamentos que surgem e desaparecem em mim serem outros que não eu mesmo? Quando há pensamento, estou vendo a mim mesmo. Quando não há pensamento, permaneço na minha própria glória. Então, agora é com vocês. Alguém aí fala um pouquinho. De que ele está falando no item 11? Vamos primeiro esmiuçar, né? O que ele está falando no item 11?
quando ele está falando de ter pensamento, não ter pensamento, de, né, quando os pensamentos surgem e desaparecem em mim, ser os próprios pensamentos eu mesmo. Fala aí da nossa experiência, traz o conhecimento, o ensinamento para esses seres humanos, esses viventes como seres humanos. Vite, Oi. acontece que quando você vai olhando entre os pensamentos, né, você olha para as pessoas, para tudo que está sendo ali percebido, e vê atrás daquilo uma serenidade, uma delicadeza em permitir que tudo se manifeste, né? Esses dias eu estava no ônibus assim e do nada parou tudo e eu vi aquele pessoal todo conversando, uns estavam quietos num canto, dormindo, aquela vastidão assim. E eu só conseguia ver que estava tudo tranquilo por trás daquilo, né? Algo que sustenta tudo isso, né? E que aquilo, nada daquilo que as pessoas estavam fazendo, até mesmo esse pensamento que estava surgindo aqui, não interferia naquilo. E aquilo é o que é até aqui, em tudo, né? Sim. E E aí dá um passo a mais, Manuel. Aí ele fala assim: como podem os pensamentos que surgem e desaparecem em mim serem outros que não eu mesmo? isso, isso. E aí, essas palavras são até dificultosas de serem invocadas, porque não há necessidade, né? Mas os pensamentos, eles são o quê? Eles são algum problema, algum véu? Alguma Não, porque ignorância? não existem. É essa investigação que ele está convidando a gente. Olha só, E né? olhar para esses pensamentos e reconhecer a base é o desvanecer deles, né? E o reconhecimento da própria consciência nela mesma, Sim, sim, né? sim. Para além do véu, assim. Até o Nisargadatta fala uma coisa assim, que ele fala dessa teia de ilusão, né? Aí um rapaz pergunta para ele, como é que faz para eu desfazer, né? E além dessa teia, ele fala, ela tá cheia de buraco, é muito fácil. Aí ele fala que os buracos são as contradições que os pensamentos têm, as ideias, né? Por exemplo, uma pessoa, ela quer Não, ver pera um paz. pouquinho, Manuel, pera um pouquinho, eu vou te cortar, porque aí agora você está introduzindo um outro método. Tá bom. Aqui, depois, assim, quando a gente terminar, hoje eu tenho mais um tempinho, a gente pode ficar um pouquinho mais. O Tá, método aqui que ele está indo nesse item 11 é que você jamais vai poder dizer que o seu pensamento encobre. Não tem nem teia de ilusão. Nesse é, caso, eu vou rebater Nisargadatta, sim. porque como eu vou rebater Nisargadatta? Eu sei que o que ele está falando é num contexto, por isso que eu cortei. Aqui a gente Uhum. está num outro contexto, onde eu estou sendo convidado a ver que a confusão não são os pensamentos contraditórios e um pensamento que vem, que se eu olhar a contradição deles, eu vou descobrir que esses pensamentos eles levam para uma vaziez. Aqui ele está convidando para olhar que se os pensamentos nascem no conhecer e morrem no conhecer, que outra coisa ele é se não o conhecer? O erro não está no pensamento, naquele mundo, naquela dimensão dos significados. Uhum. Está em quem sou eu. E é fácil perceber isso com atenção, porque um momento atrás não havia pensamento, ele aparece e some. O que é isso que fica sempre, que não muda, né? Sim. E agora, esse que fica, item 11, verso 2. Quando há pensamento, estou vendo a mim mesmo. É uma Esse é o expressão. próximo passo que ele está dando.
Isso tem que se tornar uma convicção. Aqui não é olhar entre os pensamentos e ver o que permanece, é ver que na hora que surge o pensamento, eu estou vendo a mim mesmo. É muito potente essa afirmação para a gente deixar passar batido. Porque sim, fala. É um pouco difícil assim para a mente, né? Porque quando vê o pensamento, né, você acha que é o pensamento aquilo, e vem um monte de coisa em cima daquilo, sabe? Nossa, até quando se percebe que é um pensamento e vem logo em seguida uma descrição do que aquele pensamento é e o que ele está fazendo, né? Então, espera um pouco. De novo, eu vou ter que te parar um pouquinho, porque a gente está seguindo um determinado método para dizer, olha que todo pensamento que surge nada mais é do que conhecer. Então, não vem me dizer que é difícil para a mente ver um pensamento, porque ela se emenda com outro, emenda com outro. O que ele está chamando a atenção aqui é, veja que isso tudo é conhecer. Que um pensamento, quando surge, não sou eu conhecendo o pensamento. O pensamento, o conhecer, o pensamento vira conhecimento quando ele surge. É isso que ele falou lá, que eu insisti no item 9, quando a mente está plenamente satisfeita com a verdade assim exposta. Isso resulta numa completa mudança de atitude. Então, aqui, Mané, a gente tem que enfatizar que quando surge um pensamento e vier qualquer discurso sobre o pensamento, isso é o próprio ato do conhecer se fazendo a si mesmo. Está entendendo porque eu estou sendo enfática e meio que te cortando? Porque você está vindo reclamar. Ah, porque a mente é difícil, não sei o quê. E ele está aqui positivando tudo. Qualquer coisa que venha, olha como sendo eu. Essa é a mudança de atitude, né? Que vai abraçando a generosidade que ela disse, né? Sim, é isso. É isso aí. Então, esses discursos todos, né, porque eu li o Harish falando aí, não há uma mente que vê o pensamento, né? Isso é um outro discurso, que é um outro pensamento sobre pensamento, mas isso é um outro pensamento, e é isso mesmo, não há mente que vê pensamento. Isso é só uma ideia construída, que é só um pensamento. Verifique essa ideia. Ah, então tem uma mente que vê pensamento. Não é verdade. Verifica. Quando o pensamento surge, ele é o conhecer iluminado do próprio ser, presença, consciência, Satchitananda. Nenhum outro discurso surge a partir daí. Qualquer outro discurso que surge a partir daí é ele mesmo também Satchitananda. E ele insiste aqui para quê? Porque isso precisa virar uma convicção dentro do ser. E é por isso que a gente está em satsang, né? A gente. Quando a gente terminar o Atma Nivriti, a gente vai começar ele de novo. E vamos lá. Porque tem esse método também, Manuel. Assim, um é esse método cuidadoso e lógico, e ele repetido para que essa forma de uma função do pensar vá se modificando. Uma função do agir vai se modificando, porque o que se modifica são as funções. O conhecer está sempre aí, ele é o substrato de tudo. A paz está sempre aí. A função de interpretar os sentimentos e as emoções é que muda. A função da interpretação é que muda. Porque a paz está sempre aí. O conhecer está sempre aí. Onde é que eu estava mesmo? No 11. Os pensamentos e eu mesmo. 12. A não existência de objetos. Vou ler só esse e depois a gente abre para uma conversa. Se houverem conversas a aparecer. 12. A não existência de objetos. De novo, a não existência de objetos.
É o método, tem que gritar, tem que reenfatizar com energia, inclusive afetiva, ou não tem isso. E repetir de novo, a não existência de objetos, gente, ó, antes do ver, não há nenhum visto, Drishyan, e não há nenhum visto depois do ver. Não pode haver dúvida sobre isso. E ele vai lá nesse visto, entre aspas, e ele vai lá no sânscrito, para ficar mais claro. Drishyan é um objeto visto, com ênfase não na coisa, que não tem existência em si, mas no ver como um resultado a partir do qual a coisa vem à existência. Lembra que a gente falou de como que da origem do mundo e depois a dissolução do mundo? Né? Desse campo do pensar né, que se multiplica e aí criam funções no campo sutil, que são os 5 sentidos e o 6º sentido do pensar, que depois se densifica em objetos que parecem externo a esse corpo. É disso que ele está falando. Gente, é um outro tipo de jeito de ver o mundo e de ver a criação do mundo. Por isso que a gente precisa insistir, porque daí a pouquinho você já está pensando que eu estou aqui, o objeto visto está lá, e que eu estou aqui permanentemente, esse corpo, com essa alma aqui dentro, sei lá o quê, e o objeto visto está lá, quer eu veja ou não. Espera aí, é um outro modelo que a gente está mergulhando para que a realidade última seja revelada. O modelo que a gente veio com ele antes não ajudava muito, não. Então, agora vem vem os Upanishads, esse novo modelo, de onde também Buda teceu a forma de um modelo para ajudar a ver a realidade última. Antes do ver, não há nenhum visto. Não há nenhum visto depois do ver. Não pode haver dúvida sobre isso. Fecha o olho. Tem algum visto aí? Tem pensado, tem memória, mas não tem nada visto. Abre o olho. O visto está aí, na hora do ver. Não pode haver dúvida sobre isso. Parece simples, né? Vamos lá. Quando essa verdade é claramente compreendida, torna-se evidente que não há nenhum visto, inclusive no momento de ver, e então todas as amarras cessam. Antes de ver, não há nenhum objeto, não há nada visto, nenhum objeto para o ver, para essa função de ver. Durante a função de ver, surge o visto, aquilo que a gente chamaria de objetos do ver. Depois que eu fecho o olho de novo, não tem o visto. O visto e a função de ver são uma coisa só. Portanto, mesmo na hora que a função de ver está acontecendo, eu posso dizer que não tenho visto aí. É delicado. Que é mais fácil a gente abordar esse apontamento através dessa totalidade que emerge. O som e o ouvir emergem ao mesmo tempo, formas e cores e o ver emergem ao mesmo tempo, e isso tudo é a manifestação criativa de Satchitananda, de Brahman. Eu, o Atman, puro saber, pura luz, pura vaziez, nenhuma palavra que se adequa melhor, então vou chamar de Atman, com as suas, né, com seu jogo de manifestação, cria múltiplas funções e assim cria o mundo. Os objetos não existem da forma como eu pensava, da forma que me foi ensinado.
são apenas funções de ver, ouvir, tatear, pensar. Depois ele vai falar da não existência do pensamento, e que ele separa os 5 sentidos do pensar. Os objetos dos 5 sentidos não têm essa existência que eu pensava que tinha antes, que eu fui condicionada a olhar antes. Eles são realmente a luz do próprio conhecer, a extensão criativa do absoluto sem forma. Olha que bonito. Vou parar por aqui, item 12. No sábado a gente continua. Alguém quer trazer alguma coisa? Denis, vamos lá. Bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Na minha exploração aqui, eu tenho encontrado uma dificuldade que acho que tem tudo a ver com esse tema de hoje, que é o seguinte: parece que existem dois contextos. Uma coisa, essa percepção, eu acho que eu estou um pouco mais familiarizado com ela. Essa de que não existe o visto antes do ver, nem depois do ver. E durante o ver, ele é também só a própria consciência. Mas eu não estou conseguindo unificar isso com os pensamentos e sentimentos. Parece que existem duas realidades, aquilo que a gente chama de realidade externa, o mundo, aquilo que é percebido pelos sentidos, e uma realidade interna. Apesar dessa percepção ela acontecer nos dois lados, então também não existe o pensamento antes de eu perceber o pensamento, não existe o pensamento depois do pensamento. O pensamento, enquanto ele está acontecendo, ele também é uma manifestação da própria consciência percebendo a si mesma. Mas, de algum jeito, é como se fossem... Tem essa divisão. Quando eu olho para dentro, essa sensação de dentro e fora, assim, essa sensação de dentro e fora essa crença, ela tá muito forte. Eu não estou conseguindo unificar isso, essa percepção. E é muito louco isso, assim, eu chego a ficar meio irritado comigo mesmo, de pensar, cara, não faz o menor sentido, não faz sentido ter dois, dentro e fora, mas é assim que eu tenho. Eu até comecei a viajar aqui, que eu acho que como eu trabalho com desenho, sempre trabalhei com desenho, né, sempre desenhei muito e tal, a coisa do ponto de vista, da perspectiva, né, de você desenhar por observação e representar no papel, eu acho que isso foi fixando em mim muito essa crença desse ponto de vista ou do observador que enxerga, né, a partir desse ponto. Porque eu percebo essa realidade percebida aqui, eu percebo como um grande ponto, mas os pensamentos, os sentimentos, onde? Porque não parece ser um mesmo campo, parecem ser dois campos. Ok. Tem algumas entradas para a gente conversar. Eu vou trazê-las de forma rápida e você vai me dizer, então sente qual entrada vai ser mais potente para o Denis. Olha só. É investigar um pouco mais, seguindo o Atmanirvriti, de que as percepções são pensamento. De novo, as percepções com seus objetos são pensamento. Acontecem no campo chamado Antakarana, que é um campo mental. Que é a mesma teia de energia, eu vou dizer assim, né? Usando a teia lá, né? É o mesmo campo vibracional energético
que se densificou nos 5 sentidos e com seus objetos e criou uma dualidade mais densa. O corpo com seus 5 sentidos e o mundo externo com os objetos dos sentidos. Vamos voltar atrás e ver que essa duplinha existe no campo mental sutil do conhecer, do saber. Que o saber sabe-se num outro campo mais sutil, de sensações, de pensamentos, de sentimentos, e também de coisas. Coisas sutis, que são sentimentos, que são imaginações, e que são também, Denis, a decodificação dos inputs desses 5 sentidos desse corpo aqui. Esse corpo é um input para as vibrações que vêm do que é fora desse corpo. Só que o fora desse corpo e esse corpo acontecem ao mesmo tempo. É a borbolha do doce de goiaba, ao mesmo tempo. Esse é um viés de investigação. O outro é ir se enraizando e firmando muito em ver que agora eu vou chamar de objeto qualquer coisa que venha através dos 5 sentidos e qualquer coisa que venha nesse campo sutil, desse mundo privado chamado Denis. O Denis tem um mundo privado. Aqui fora tem um mundo meio incomum, vamos dizer assim. É a primeira dobra, a primeira projeção de Maia, de Shivara, cria um campo comum, que são as galáxias do planeta Terra, e eu posso ver, se a gente estiver no mesmo ambiente, a mesma mesa que você, mas eu olho atrás de você e vejo uma mesa, e você olha atrás de mim e vê uma planta. Isso é ponto comum para qualquer um que tenha a faculdade de ver, e consiga ver e fala, claro, atrás da imagenzinha da Vit tem uma planta ali, claro, óbvio. Isso já é uma primeira projeção que se limita dentro dessa projeção a uma outra dobra, eu chamo de dobras do universo, a uma outra dobra, que é uma dobra que constitui, que emana esse objeto dos 5 sentidos, que vai ter um ponto focal, o objeto dos 5 sentidos, e um outro ponto, aquilo que esses sentidos se relacionam. Eu só consigo desconstruir essa ideia quando eu vejo que esses dois surgem ao mesmo tempo na minha percepção. Que há um saber que sabe que esses dois surgem ao mesmo tempo e que tem 7 bilhões de pontos focais. Isso na forma humana, fora o ponto focal do passarinho, do mosquito, da árvore. Tem infinitos, é uma miríade de pontos focais nessa função. Então, o que se criou primeiro foi uma função. Foram 5 sentidos, os 5 elementos, as 5 funções: terra, fogo, água, ar e espaço. Ouvir, ver, sentir, tatear, palatar e olfatar e cheirar. Isso são formas muito sutis de inter-relação. Eu não estou falando desse corpo denso ainda, não. Estou falando do sutil que vai se densificando, e para criar um 3D, criou um corpo e o objeto desses sentidos. Um corpo com sentidos e os objetos desses sentidos. Olha sob essa perspectiva, tá ok? Ao se criar o mundo denso e se criar e se emanar esse ente que tem os 5 sentidos, junto com esse ente dos 5 sentidos, no campo sutil, vai se vibrando também as experiências que são chamadas de sentimentos e pensamentos, que são objetos fluindo no corpo sutil, nesse campo sutil criado, que em cada ponto focal vai ser de um jeito.
pensamentos e sentimentos atravessam esse campo focal e fazem com que essa teia da manifestação se torne com uma aparência de realidade muito maior. Quando é vinculado a afetos, a gostar e não gostar, a concluir, pensar e racionalizar a respeito, pensar, sentir, o afeto e a cognição são funções do corpo sutil, assim como ver, ouvir, sentir, palatar, olfatar, são funções do corpo mais grosseiro. Um corpo sutil tem as funções sutis. Por isso que são campos diferentes, parecem campos diferentes, porque são campos diferentes numa certa instância de densificação, vamos dizer assim. Só que eu tenho que ver que todas essas instâncias são permeadas ou são tudo ouro, ou são círculos dentro de círculos, redemoinhos, vrites, dentro do grande oceano que é apenas água. Eu sou o grande oceano. E aí que acontecem as mudanças de atitude. Um vrite que tem a ver com o meu pensamento, com o meu sentimento, já não é mais meu pensamento e meu sentimento, é um vrite, como a Adisha falou, com uma marca, com um selo de impessoalidade, mas com uma potência Shakti de criação. Que aí cria um outro vrite que é de admiração. Eu fico admirada, surge uma admiração desse jogo de criação. Isso também é um outro vrite, só que esses vrites eles são mais sutis e eles levam em direção à verdade divina. É por isso que eu dei umas cortadas no Manuel também, porque na hora que a gente conversa, que tipo de vrite a gente está formando? A gente forma vrites de formas de olhar que reviram sobre si mesmas em direção à essência do Atman. Ou a gente forma vrites que enfatizam esses sentidos que são para fora. Não só os sentidos físicos que são para fora, para o ambiente dos objetos dos sentidos, mas os sentidos sutis que são para fora, para o conteúdo dos pensamentos e das emoções. As funções são feitas para a dualidade, tem a função e o objeto da função, aparentemente. As funções são o externar para criar o mundo. Que louco! Então, sim, há uma primeira projeção, que eu vou dizer assim, do absoluto Brahman, desdobra-se uma primeira projeção cósmica, chamada de Ishvara, que usa Maya, que depois vai ter, num ponto de ponto focal, uma concordância. Todos nós concordamos que tem uma planta aqui atrás. Só que essa concordância já são projeções focais, sobrepostas, dobradas, onde eu vou dizer, cara, eu adoro isso daqui, porque eu brincava de cozinhar, de comidinha com isso daqui. E pro Denis vai ser assim, puxa, tem uma forma que eu vou colorir, assim, nós estamos vendo coisas diferentes, apesar de estar vendo a mesma coisa. Projeções sobre projeções, e essa é a maravilha da multiplicidade infinita. Se eu paro aí, quais as atitudes que vão surgir nas inter-relações pessoais? Eu gosto, eu não gosto, eu quero luz acesa, eu quero luz apagada, e uma série de conflitos. Se eu vou tomando consciência das projeções sobre projeções, sendo todas elas Atman, se desdobrando, as negociações entre as experiências dos múltiplos pontos focais, eu e você, eu e meu marido, você e seus companheiros, sua companheira, sei lá, seu filho, com quem você vive aí, sei lá, né, seus pais, meus pais, vai ter uma outra forma de negociação e de fluência e de acolhimento e de percepção. É isso que a gente chama de amor.
Então, não está errado, Denis, a tua percepção de serem instâncias múltiplas. Mas ser instâncias múltiplas não é um problema, porque são instâncias múltiplas, mais densas ou mais sutis, do mesmo conhecer. E aí a experiência vívida de cada entidade, de cada ponto focal, vai negociar relações, vai cuidar das experiências, mas agora não um cuidar possessivo, aprisionante. Um cuidar que perpassa a totalidade. É um jogo, só um pouquinho, tá, Haru? Eu vou fechar porque tá interferindo, eu vou falar mais um pouquinho e depois você abre de novo. É um jogo que esse olhar, seguindo essas escrituras, os Upanishads e tal, vai trazendo uma nova perspectiva aonde esses nozinhos sendo investigados, sendo questionados, vendo que são pensamentos sobre pensamentos, e vendo que tudo isso, cada pensamento que surge, ainda um pensamento que fala sobre esse modelo de mundo, ele é um conhecer surgindo no momento que a fala vem, que a significância vem, que o pensamento vem, que a atitude vem, que o sentimento vem, e que até a ideia de despertude e iluminação também surge, também é um vriti surgindo, na espontaneidade do mistério de Satchitananda, de Atman. E aí todos os meus pensamentos sobre e conclusões, Atman, blá, 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 né? Agora são reconhecidos só como funções de funcionamento nesse mundo, que tem leis próprias, que tem tendências próprias, e que ou ele é permeado pela ignorância e vira conflito, ou é permeado pela sabedoria da minha verdadeira face infinita e vira gentileza, como a Adisha falou no começo, acolhimento, amor, que vai se tornando também sabedoria, que são dois nomes da mesma coisa. Por que eu falo isso? Porque isso tem que mudar a nossa atitude. Tem que chegar nessa consequência de mudar a atitude. Não é só uma mudança de modelo mental, tem que mudar a atitude. Tá bom assim nesse momento? Ou você quer falar mais um pouquinho? Eu acho que essas duas formas são formas bem inspiradoras. Eu não sei se eu prefiro alguma das duas, não. Acho que eu vou explorar as duas. Mas estou mais tranquilo, porque esse conflito estava com essa sensação de separação mesmo, né? De uma coisa é o mundo externo, compartilhado, essa realidade compartilhada, outra coisa é o meu mundo privado, e essas duas coisas não estão unidas, não estão unificadas. Eu ainda tô vendo isso muito dual, mas agora que você traçou que tem esse elemento comum que perpassa esses dois, Isso. então eu estou mais tranquilo que são duas instâncias mesmo, que talvez eu tivesse com uma expectativa assim de que haveria alguma mudança de percepção, sabe? Que Nesse daria uma sentido, sensação não. maior de união. Não, assim, de forma mais grosseira, não. A perspectiva é essa mesma, inclusive do olhar, você como desenhista, do olhar e tal, né? Da luz, da forma, da perspectiva e tal, é essa mesma, ainda que uma sensibilidade do olhar vá aumentando, porque vai se quebrando os muros né,
do possuidor, do ego, do arrâncara, que possui, isso é meu, eu vejo desse jeito. Não, isso é um ver sendo visto desse jeito, e ao mudar essa perspectiva, surgem outros veres que já estavam aí presentes, só que estavam velados, nublados pelo senso de que eu estou vendo, né, o apropriador, o controlador, né? Então, até os sentidos ganham uma sensibilidade maior, na maioria das vezes, né? Agora, o mais importante é ver que o que perpassa como um fio, que perpassa e une todas as pérolas de um cordão, essa é a metáfora clássica, o fio que une esse mundo sutil interno, único em cada um, chamado de mundo privado, e esse mundo que é o ambiente externo, o mesmo fio que une eles é o conhecer que acontece na imediaticidade da experiência, ou dos sentidos externos, ou do pensar, ou do sentimento. É à luz do conhecer que tudo acontece na imediaticidade do eterno agora. Isso tudo é Brahman se expressando. Eu, o Atman, continuo intocado e a forma Denis vai ser uma experiência, um roteirozinho único. A forma Vit vai ter uma experiência única. Mas tudo é a mesma luz do conhecer. O resto é a memória criando esses nomes, vai ter uma vida única, a minha experiência, a sua experiência, são nomes e narrativas nesse mesmo conhecer. Então, só um pouquinho, Haru, deixa eu ver o que alguém escreveu aqui e a gente termina conversando. Arupa, Márcia agradeceu, Mari também. Que delícia de bagunça que sinta, é isso aí, Mari. Arupa, as dúvidas, a vida pessoal, a vida compartilhada com os demais, tudo é visto, porque tudo é. Porque tudo que é apenas consciência. Esse é o apontar direto, puro, absoluto. Dúvidas, vida pessoal, ambiente, vida compartilhada, tudo é visto, porque tudo que é apenas consciência. Esse é o apontar direto, puro. Então, Haru, vamos lá, para a gente terminar. Cabe mais uma brechinha aí, Vit? Vamos lá. Agora, no final, você estava falando aí da negociação, né? Que, normalmente, em vida aqui terrena, a gente lida um com o outro. Então, eu diria que, em função aqui dos acontecimentos, essa negociação já está feita, porque, ao acontecer alguma coisa, automaticamente, esse ser aqui, pelo menos, não reage mais. Já está tudo resolvido, está tudo feito, está tudo esclarecido. Por quê? Porque esse personagem, na sua essência, na sua conjectura, no seu intelecto, na sua razão, não tem mais razão de ser, entendeu? Ele já foi, ele já, como é que eu vou dizer, a energia dele esvaiu-se, porque a razão dele existir já foi. Existem outras coisas mais importantes agora, que são o natural, o ser, a essência, a energia que vem, que brota, que atinge aqui o coração, que na realidade é de onde brota todas as coisas, né? E vem um sentimento aqui de que todos os nós dos laços estão desamarrados, ou seja, não existe mais nó para ser desamarrado, entendeu? Que não sei por que nesses tempos agora veio esse discernimento, veio essa sensação de que os nós que a gente normalmente acha que tem nas costas, né, as mochilas, aquelas coisas todas, têm que ser desamarradas, e já estão desamarradas, entendeu? Depende do seu estado de espírito. É que o personagem já não existe mais. Se o personagem não existe, automaticamente tudo foi dissolvido, né? No personagem é que estão todas as amarras, todas as dificuldades, todas as dores, todas as inconveniências, todas
a dificuldade de vida, as dificuldades de relacionamento e por aí vai. Quando o personagem sai de cena, não tem mais nenhuma razão dessas coisas existirem. Seria isso ou estou meio alucinado? Eu tomaria um pouquinho de cuidado com essas afirmações tão contundentes de que todos os nós já foram desfeitos, de que o personagem ele já não está mais aqui, porque enquanto houver corpo, enquanto houver respiração, enquanto o corpo não cair, se diz assim, há que se ter uma disponibilidade para que as ações que venham sejam ações da não ação. As palavras que venham sejam palavras em honra ao todo. Hora nenhuma ressaltando o eu individual, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas sejam palavras que possam honrar esses todos seres que estão aqui presentes, para que todos os nós sejam desfeitos em todos os seres. Enquanto todos os nós não forem desfeitos em todos os seres que estão presentes agora, aqui, eu vou dizer assim, comigo, a minha narrativa ainda vai ser egóica. Ainda vou estar falando de desfazer os nós desse eu pessoal. Mas as minhas palavras, se elas vêm do silêncio, elas vêm na direção, na intenção e no amor de desfazer o nó de todos os seres sencientes. Por isso que assim, vai um pouquinho mais profundo e devagar, para que essa expressão, que ainda vai ter um Haru aí, você não vai morrer no próximo segundo. Quem sou eu para dizer, né? Mas, assim, muito provavelmente não. Haru vai estar aí, talvez, ainda umas semanas, uns meses, muito provavelmente uns anos, talvez décadas. Provavelmente. Que, através do Haru, se expresse aquilo que é o desfazer o nó de todos os seres viventes. Muita gratidão. Tá bom? Vamos terminar assim. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. E sábado às 15 horas. Amanhã não tem de novo? Está escrito aqui que amanhã tem de novo. Então, o grupo de estudos é quarta e sábado. Amanhã tem o satsang aberto às 6 horas. Tá. Tá ok. Tá ok. Namastê. Até a próxima. Obrigado, Com a Vetiche, mulher. Mulher está perguntando aqui com quem eu estou falando. Namastê. Né? Esse outro mudra é potente também.